Oi, minha gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta ao Explica Professor. Hoje a gente vai ter aqui mais uma aula do nosso curso de materiais poliméricos. E a gente vai falar de configuração molecular. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que chegou aqui agora, você que já acompanha o canal, para você deixar um like nesse vídeo e se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Essas duas ações são de graça, me ajuda muito aqui a continuar crescendo no YouTube e para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Beleza? Vamos aqui dar uma continuidade aqui na nossa aula, vamos começar a nossa aula. E agora a gente está indo para uma parte que a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura dos polímeros que a gente vem classificando, né? Aqui a gente vai falar sobre a configuração molecular. E a configuração de uma cadeia polimérica, falando ali em termos de uma forma espacial, ela vai ser definida ali pela posição que cada um dos átomos ela ocupa, né? Então aqui eu tenho uma estrutura aqui de um polímero qualquer, e eu tenho aqui a posição, né? Aqui, por exemplo, é um átomo de carbono, 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 e esse carbono, essas ligações, à medida que elas vão crescendo, elas vão aumentando, ela vai ocupar um espaço específico ali dentro da estrutura, ou um espaço específico, no espaço fica redundante, né? Vai ocupar uma posição específica ali no espaço. Esse arranjo espacial, ele vai ser ali fixado por ligações covalentes, né? Que são ligações primárias, aqui carbono-carbono, eu tenho uma ligação covalente, né? Que é a ligação que a gente chama de intramolecular. Então, quando eu formei uma estrutura de um polímero e eu tenho ali uma ligação primária, uma ligação covalente, alterar essa configuração, ou seja, alterar a forma como essas ligações elas se encontram, elas estão dispostas no espaço, eu precisaria primeiro de quebrar essa ligação, ou seja, ter que quebrar essa ligação aqui, para depois eu conseguir unir novamente esses polímeros, que ao invés, digamos que essa estrutura aqui ela se ligou e essa ligação está nesse sentido, mas eu gostaria que essa ligação estivesse nesse sentido. Isso não é tão fácil de fazer, porque eu teria que quebrar essa ligação e alterar ela para outra posição. Então, para isso acontecer em ligações covalentes, eu precisaria de recriar, né, essa ligação em uma outra molécula, né, provocando ali uma alteração de fato dentro da estrutura química do meu polímero, né, o que alteraria ali as propriedades físicas e químicas desse polímero. Então, por conta disso, é muito importante a gente estudar a configuração do polímero, porque quando a gente está estudando a configuração do polímero, a gente vai entender quais são as propriedades, como isso pode alterar as propriedades daquele polímero durante o processo de formação, ou seja, durante a polimerização, porque é difícil alterar isso depois que eu já tenho pronto a minha polimerização. E existem três características de configurações principais quando a gente está falando de polímeros. A gente tem o encadeamento, a taticidade e o isomerismo. E essas são as características que a gente vai ver aqui agora nessa aula, né? Vamos começar aqui com o encadeamento. O conceito aqui de encadeamento ele é definido para um polímeros com um grupo lateral, ou seja, derivado de monômeros vinílicos, né? Quando eu tenho um monômero vinílico, né, o que eu estou querendo dizer como um monômero vinílico? Monômero vinílico é quando eu tenho aqui um monômero, né, um CH2, que eu tenho aqui uma dupla ligação CH, e aqui eu tenho um grupo lateral, que eu posso chamar de grupo lateral R. Esse grupo lateral R aqui, quando a gente vai falar na indústria, a gente tem diversos grupos, né? Eles podem ser grupos alifáticos, por exemplo, um CH3, que é o metil, eu posso ter ali o etil, né, que é o C2H5, e por aí vai, né? Eles podem ser lineares, assim como eles podem também não ser lineares. Então, esse grupo R lateral aqui, ele pode ser também um anel benzênico, por exemplo, que aí eu vou formar quem? O estireno. Eu posso ter aqui, como esse grupo lateral, um grupo OH. Eu posso ter aqui nesse grupo lateral um grupo ácido. E por aí vai. Todos eles, ali normalmente, quando a gente está falando da estrutura, para estudar ali o encadeamento, a gente vai representar eles ali por essa letra R. É esse grupo lateral presente ali no meu polímero. Então, isso aqui, quando eu estou pensando numa cadeia polimérica de uma maneira geral, ele vai formar uma molécula assimétrica, né? Porque o que seria uma molécula assimétrica? Se aqui tivesse dois hidrogênios e aqui dois hidrogênios. Mas aqui ele não está formando uma molécula assimétrica, porque eu tenho dois hidrogênios aqui, e aqui eu tenho um grupo que seria, digamos, um grupo maior ou um grupo mais polarizado, a depender de qual estrutura que tem ali. E normalmente, quando eu estou falando aqui desse tipo de estrutura de monômero, eu chamo aqui esse carbono que está ligado no CH2, né, vamos chamar aqui, o carbono que está ligado no CH2, a gente chama ele de carbono cauda.
né? Ou seja, ele está na cauda do meu polímero. E o carbono que está ligado aqui no hidrogênio, que está ligado aqui no meu grupamento R, a gente chama ele de carbono cabeça, né? Por que isso é importante? A gente já vai ver aqui nas próximas estruturas, né? Quando a gente está falando de encadeamento. E, gente, durante a polimerização, ou seja, à medida que eu vou adicionando ali uma repetição de monômeros, a minha cadeia polimérica ele vai crescer, né? A gente já viu por uma inserção contínua de polímeros, ou seja, eu vou pegar aqui, vou desfazer essa ligação dupla, aí aqui eu vou adicionar um carbono e um hidrogênio, né? Vou botar aqui um CH2, aí aqui vai ter um outro carbono, e aqui vai ter um outro, por exemplo, um outro grupo lateral R. E a maneira espacial que cada um desses monômeros ele vai se posicionar, né? Por que esse monômero R veio para cá e não veio para cá, por exemplo? E por que eu não sei que esse aqui que acabou ficando com R? Né? Como que vai se configurar esse monômero R em relação ali ao meu polímero? Então, a partir desses questionamentos, a gente tem aqui dois casos possíveis, regulares e um aleatório, dependendo de qual carbono aqui do monômero ele é inserido na cadeia crescente, né? E daqui a gente vai vir para o nosso próximo ponto, que são as configurações aqui de encadeamento. Por exemplo, a gente tem um encadeamento cabeça-cauda, né? O que é? Aqui eu tenho o meu monômero, né? E aqui depois eu vou repetindo esse monômero, né? O que é o meu encadeamento cabeça-cauda? Meu encadeamento cabeça-cauda é que o meu carbono, que é aqui, né? Lembra que esse aqui é o carbono cabeça. Ele vai estar ligado a um carbono que é um carbono cauda. Basicamente é isso. Então, quando a gente vem aqui na estrutura, eu vou ter aqui de maneira alternada um R e um H, e depois um R, porque eu tenho essa estrutura cabeça-cauda. Por outro lado, eu posso ter uma estrutura de encadeamento cabeça-cabeça. O que acontece na estrutura de encadeamento cabeça-cabeça? Esse carbono aqui, que é um carbono cabeça, ele vai estar ligado a um carbono também cabeça, né? Então, aqui, ó, se eu fosse desenhar outra estrutura aqui, eu teria que ter um CH aqui, um C e um R aqui, né? Que é que eu vou ter cauda-cauda, ou e depois ali cabeça-cabeça. Ou seja, o carbono que é cabeça está ligado com o carbono que é cabeça. Então, basicamente, essas são as duas configurações que a gente tem. Aí você pode perguntar, né, qual que é mais fácil de acontecer? Quanto maior o grupo lateral R, ou seja, se isso aqui, por exemplo, se isso aqui for um OH, né, ou se isso aqui for, por outro lado, um anel benzênico, né, quanto maior esse grupo lateral R, maior é o impedimento estérico ali que é imposto para a inserção do monômero. Então, se aqui eu tenho um benzeno, dificilmente aqui, quando eu tiver um outro monômero se juntando, né, digamos aqui eu tenho um anel benzênico, né, o meu grupo estireno. Se eu tivesse aqui um outro monômero, dificilmente eu ia conseguir colocar um benzeno aqui e outro benzeno aqui. Por quê? Porque as duas estruturas elas iam se repelir, elas ocupam muito espaço dentro da minha cadeia. Então é natural que quando eu tenho, por exemplo, esse caso, que são dois estirenos, eu apresente esse tipo de estrutura. Aqui, ó, cabeça, cauda. Por quê? Porque aqui eu tenho um anel benzênico, aí eu tenho um espaço, aí depois aqui eu tenho um outro anel benzênico, que aí eu ia conseguir, termodinamicamente, seria mais fácil de acontecer, essa estrutura ela ia se acomodar de uma maneira mais fácil. Bom, outro tipo de estrutura, outro tipo de configuração que a gente tem, a gente chama ela de taticidade. A taticidade ali, ela é a regularidade espacial com qual aqui os grupos laterais eles são alocados ao longo da cadeia principal do polímero. O que você está querendo dizer com isso, Júlio? Né? Essa é uma propriedade que ela é muito importante, ela foi especialmente ali projetada para polímeros vinílicos, né? Ou seja, eu tenho ali uma dupla ligação C e eu tenho ali o hidrogênio e depois ali um grupo lateral R que está ali principalmente na estrutura cabeça-cauda. Então, para facilitar aqui a nossa visualização, a gente fez aqui um tipo de visualização que a gente tem, que a gente chama de zigue-zague planar, que é essa ligação, esse tipo de apresentação aqui, mas aqui a gente botou também uma apresentação sem zigue-zague, né? Esses carbonos aqui, eles estão no plano do papel, que é como se fosse o plano da tela. Essa parte escura é como se ela estivesse no plano para frente do papel, e o rachurado é o plano atrás do papel. Então, o que é uma estrutura isotática? Na estrutura isotática, né, os grupos laterais R, todos, eles estão todos dispostos do mesmo lado do plano definido pelos átomos de carbono. Então, se a gente pega aqui, tomando o papel como referência, todos os meus grupos laterais eles estão no mesmo lugar, todos eles estão do lado de cá do plano. Então, o isotático
eu tenho uma organização homogênea ali dos meus grupos laterais em termos de posicionamento em relação à minha cadeia. Então, as ligações covalentes, elas saem do plano, né, em direção aqui ao leitor, em direção aqui a você que está vendo esse vídeo. Então, todos os meus grupos laterais, elas estão um sentido só, né? E essa aqui é a representação de um plano se a gente fosse fazer, se a gente fosse desenhar essa mesma estrutura aqui de uma maneira linear. Já a minha segunda estrutura, que é a estrutura sindiotática, os meus grupos R's ali laterais, eles são dispostos ali alternadamente para cima e para baixo em relação ao meu plano da cadeia. Se o meu grupo lateral ele está em direção a fora do papel, ou seja, em direção a você que está assistindo esse vídeo, o meu segundo grupo ele vai ter que estar em direção a mim, né? A direção para dentro da tela. Então, ó, um primeiro grupo ele está aqui para fora da tela, o segundo ele está para dentro da tela. E por mais que aqui pareça que esteja perto, ele não está perto. Por quê? Porque esse aqui está fora da tela e esse aqui está para dentro, esse aqui está dentro da tela e esse aqui está fora da tela. Se a gente fosse desenhar essa mesma estrutura de uma maneira planar, é como se um estivesse aqui embaixo e o outro estivesse em cima. Ou um estivesse embaixo e o outro estivesse em cima. Então, na estrutura sindiotática, eu tenho essa separação de maneira regular, de uma parte interna da estrutura, né, para fora do papel, e a outra para dentro do papel. Então, eu tenho uma hierarquia, eu tenho uma regularidade ali, mesmo que seja inferior ao isotático. Se eu fosse falar de regularidade, esse aqui seria o mais regular, ou seja, eu tenho a maior regularidade, a maior de uma maneira mais homogênea a distribuição da minha estrutura. Essa aqui é a maneira mais organizada. Depois do isotático, digamos, seria uma maneira mais ou menos organizada, né? Seria uma maneira de organização intermediária. E eu tenho o último caso, que é o caso atático, o qual eu não tenho nenhuma regularidade no posicionamento espacial ali dos meus grupos laterais. Ou seja, ora meu grupo ele vai estar aqui para fora do papel, ora vai estar para fora do papel, e ora ela vai estar para dentro do papel, dentro da tela, aqui no caso, né? Vocês estão vendo isso como uma tela. E aqui ele vai estar para fora e depois para dentro de uma maneira totalmente aleatória. Se a gente fosse botar isso aqui de uma maneira planar, né, linear, seria aqui, a hora está para baixo, a hora está para baixo, aí a hora para cima, para baixo, para cima. Ou seja, eu não tenho uma regularidade ali dimensional da minha estrutura. Então, isso ali tende a ter uma maior aleatoriedade no meu polímero. Essas estruturas, a isotática e sindiotática, normalmente a gente consegue ele com a ajuda de catalisadores, né? Catalisadores. Porque se você for pensar, a normalidade, dependendo da estrutura, né? Obviamente vai ser caso a caso, mas a gente está fazendo uma breve generalização aqui, é obter uma configuração atática, ou seja, o mais aleatória possível. Mas com a ajuda de catalisadores a gente consegue obter estruturas um pouquinho mais regulares, organizadas dentro ali da cadeia polimérica. E bom, gente, a última parte importante para a gente falar é sobre o isomerismo, né? O isomerismo é uma estrutura que normalmente a gente também vê em química orgânica básica, mas em polímeros é muito comum a gente falar deles também, né? É uma configuração de cadeia importante, porque é possível eu ter ali o que a gente chama isômeros geoméricos, né? Dentro de uma unidade de repetição, quando eu tenho ali uma ligação dupla de átomos de carbono na minha cadeia. Então, a gente diz que aqui, considerando que eu tenho uma estrutura aqui, que eu tenho uma ligação dupla e eu tenho um grupo metil, a gente diz que eu tenho um grupamento cis, quando o meu grupo aqui, CH3 e o átomo H, eles estão posicionados do mesmo lado da ligação dupla. Então, vamos lá, vamos considerar aqui o caso, eu tenho esse monômero aqui é o isopreno, né? Vou botar aqui isopreno, e eu quero avaliar se ele é cis ou se ele é trans. Se eu tenho aqui, considerando a minha ligação dupla, né, e eu tenho aqui que o meu lado aqui do CH3, ele está no mesmo lado que o hidrogênio, ou seja, o meu carbono aqui, a meu metil e o meu hidrogênio eles estão do mesmo lado, a gente diz que isso aqui é uma ligação cis. Se por um acaso aqui o meu CH3 ele está em lado oposto ao hidrogênio, que é esse meu segundo caso aqui do trans, o CH3 e o H eles residem em lados opostos da ligação dupla, né? Aqui eu tenho uma ligação dupla, o CH3 está aqui e o H ele está aqui desse lado. Na verdade, eu acho que a forma mais adequada mesmo da gente fazer essa divisão seria assim, ó, de uma linha horizontal. Né? O CH3 aqui ele está no mesmo lado. Nessa linha aqui, o CH3 ele está em lado oposto. Então, ela é uma ligação que a gente chama de trans. E em que isso aqui pode afetar a estrutura
do meu polímero, né? Daí, se eu tenho aqui uma estrutura de isopreno, né, a mesma estrutura ali que a gente estava falando do outro lado, a depender de qual configuração que eu tenho, eu posso formar aqui o politransisopreno ou o policisopreno. Né? Quando eu tenho uma estrutura aqui pura de policisopreno, eu tenho a borracha natural. Se eu tenho uma estrutura de politransisopreno, eu tenho o gutapercha, que é um outro tipo de isopreno. Né? A borracha natural a gente conhece bastante, é um isopreno com uma capacidade ali de deformação muito grande, ela deforma bastante, ela depois de vulcanizado, ela ainda vai apresentar resistências superiores. O politransisopreno, ela costuma apresentar ali uma propriedade um pouquinho inferior, mas de toda forma, a gente consegue observar aqui que só pela alteração de uma estrutura ser cis ou trans, eu vou ter ali uma alteração considerável da propriedade desse polímero, né? Só por uma alteração configuracional desse polímero. Beleza, minha gente? Bom, minha gente, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Será um prazer tirar para vocês. Lembre de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. E dê uma olhada no nosso programa de membros, porque você pode se tornar membro aqui bem baratinho. Você pode ter acesso a conteúdo exclusivo do canal, resolução de exercícios e ainda se tornar um apoiador do canal, o que me incentiva aqui bastante a continuar a produzir esse conteúdo para vocês. Eu vejo vocês numa próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.